Artigo: alimentos podem modular o comportamento dos cães e gatos. A expectativa de todos os proprietários de animais de estimação é ter um relacionamento prazeroso com o seu animal. Contudo, o regime de confinamento e consequente solidão a que são submetidos na vida moderna gera uma série de distúrbios de comportamento e tornam essa relação difícil e até angustiante, resultando um número crescente de animais abandonados por seus donos. Estudos mostram um crescimento gradual dessa prática, porque os animais externam sua angústia e estresse por meio de diferentes manifestações que resultam em prejuízo e incômodo aos proprietários. Até a década de 90, estes transtornos eram classificados em neurológicos ou idiopáticos. Os problemas neurológicos eram aqueles com discreta alteração somáticas e os transtornos de comportamento eram vistos como decorrentes da interação entre fatores físicos, genéticos ou ambientais. Essa visão simplista dificultou o tratamento adequado aos pacientes. Com a evolução dos estudos de comportamento e bem-estar animal, inferiu-se que ocorre uma interação entre genes e mediadores químicos e que a relação entre o indivíduo e a nutrição pode ser uma ferramenta para minimizar esses problemas. Vou ler de novo. Com a evolução dos estudos de comportamento e bem-estar animal, inferiu-se que ocorre uma interação entre genes e mediadores químicos e que a relação entre o indivíduo e a nutrição podem ser uma ferramenta para minimizar estes problemas. O aprofundamento dos conhecimentos do funcionamento cerebral, da interação entre os neurotransmissores e a sua regulação leva a concluir que a neurologia e a medicina comportamental são pontos-chave no estabelecimento do diagnóstico e no tratamento. Estudos neurológicos aplicados à medicina veterinária indicam que as mudanças comportamentais são decorrentes de alterações da química cerebral. Diante disso, as doenças em medicina comportamental são, em geral, orgânicas, com exceção, claro, de casos que envolvem tumores cerebrais. Estratégias de combate a problemas de comportamento de cães e gatos aumentam o bem-estar animal. A modulação da resposta comportamental dos animais podem ser feita de uma forma simples, não invasiva e com poucos efeitos colaterais via alimentação. Nutrientes dosados e equilibrados têm mostrado efeitos significativos na modulação do comportamento animal proporcionado ao equilíbrio desejado. Segundo tópico do artigo: efeitos da proteína dietética sobre comportamento. Um comportamento importante da dieta de cães e gatos é a quantidade e a fonte da proteína, que pode diferir na composição e na proporção de aminoácidos. Após a ingestão, as proteínas são digeridas em sua forma mais simples de dipeptídeos e aminoácidos, absorvidas no intestino delgado e transportadas pelo sistema portal para o fígado. A concentração total de proteína na dieta pode afetar o comportamento animal, como demonstrado por Dodman em 1996, com dietas contendo quantidades baixas e médias de proteína. Os autores encontraram efeitos significativos na redução do score de agressão territorial quando comparado à dieta com alta quantidade de proteína. Além da quantidade de proteína na dieta, os teores de aminoácidos limitantes e essenciais podem afetar o comportamento, participando ativamente dos precursores de neurotransmissores. Triptofano, tirosina e histidina participam na síntese da serotonina, da catecolamina e da histamina. A mudança na disponibilidade desses precursores de neurotransmissores influenciam o comportamento via mensageiros químicos e hormonais. Os efeitos aporte dos aminoácidos, triptofano e tirosina sobre o comportamento serão aqui discutidos, pois são considerados moduladores dietéticos do comportamento animal. O próximo tópico: triptofano e a serotonina. O triptofano é o aminoácido neutro, precursor da síntese do neurotransmissor serotonina.
Variações dos níveis séricos do triptofano podem alterar a concentração de serotonina no cérebro. Desse modo, os níveis plasmáticos de triptofano têm sido manipulados como um meio de potencializar os efeitos de drogas antidepressivas e para auxiliar no entendimento da fisiopatologia da depressão. O triptofano pertence ao grupo dos aminoácidos essenciais e é um dos menos abundantes na dieta. Essas características são importantes quando é considerada a sua participação no equilíbrio fisiológico normal, bem como a facilidade com que as alterações são produzidas quando é interrompida a oferta desse aminoácido. Uma vez absorvido, pode ser levado para o sistema nervoso central, onde é convertido em 5-HT. Essa transformação ocorre dentro dos corpos dos neurônios serotonérgicos, por meio de um processo envolve a enzima triptofano hidroxilase, que o converte em 5-hidroxitriptofano. Um composto intermediário encontrado em pequena quantidade faz a sua conversão em 5-HT ser rápida. A enzima responsável por essa eficiente transformação, a descarboxilase dos aminoácidos aromáticos, é amplamente distribuída e age sobre um grande espectro de substratos. Uma vez produzida, a 5-HT é armazenada em vesículas pré-sinápticas localizadas nos terminais axônios. Estudos demonstram que a atividade de liberação das vesículas obedece a um padrão rítmico, lento, e que a liberação é dependente da atividade neuronal. Esse padrão parece ser uma variação fisiológica, visto que em gatos essa atividade diminui durante o sono. Após a liberação da serotonina nas sinapses como neurotransmissor, ela pode ser recaptada para o terminal axônico pelos receptores pré-sinápticos ou então ser degradada na sinapse. O metabolismo da 5-HT envolve outra enzima encontrada de forma abundante, a monoamina oxidase A, que inicia o processo de degradação da 5-HT pela enzima aldeído desidrogenase, que o converte em 5-HIAA. Este último é um metabólito facilmente medido e considerado um marcador da função serotonérgica. Várias pesquisas demonstram que dietas com teor elevado de triptofano podem reduzir o comportamento agressivo dos animais. Assim, baixas concentrações de 5-HIAA no líquido cefalorraquidiano estão associadas ao comportamento agressivo e à falta de controle do impulso em cães. Observa-se que as concentrações dos receptores de serotonina em várias áreas do cérebro podem ser diferentes em cães agressivos quando comparados aos cães sem históricos de distúrbios neurológicos ou comportamentais. Próximo tópico: triptofano e tirosina, resposta ao estresse. Como já visto, o triptofano dietético participa ativamente na redução do estresse comportamental. Estudos relatam redução significativa dos níveis plasmáticos de cortisol e noradrenalina em animais recebendo suplementação extra de triptofano comparativamente a uma dieta básica. Em pesquisa com elevação na concentração cerebral de tirosina, constatou pouco ou nenhum efeito sobre a síntese de catecolaminas. Contudo, em situações de estresse, em que há um aumento na degradação da noradrenalina cerebral, a concentração de tirosina foi reduzida. Um aumento na atividade noradrenérgica é parte de uma resposta do esforço normal adaptativo. Resultados de pesquisa sugerem que dietas ricas em tirosina podem ser benéficas durante o estresse grave, impedindo o esgotamento do substrato necessário para a síntese de catecolaminas em situações de alta demanda de catecolaminérgica. Pesquisas realizadas em gatos alimentados com dieta contendo diferentes fontes proteicas constataram que a proteína oriunda de concentrado de soja induzia os animais a um maior estresse durante 2 horas de imobilização quando comparado àqueles alimentos com uma dieta contendo a caseína como fonte proteica. As dietas foram isoproteicas, mas apresentavam variações no conteúdo de aminoácidos,
respectivamente 1,5 gramas de triptofano, 3,9 gramas de tirosina. Para a dieta de soja, 1,3 gramas de triptofano e 5,8 gramas de tirosina para a dieta com caseína. As diferenças na digestibilidade da fonte de proteína pode ainda afetar a quantidade de aminoácidos fornecido para o cérebro, para a síntese de neurotransmissores. Da mesma forma, observaram que cães alimentados com dieta de alta proteína sem a suplementação de triptofano apresentaram um score maior de agressão por domínio em comparação a cães alimentados com os outros tratamentos dietéticos. Próximo tópico: efeitos do lipídio dietético sobre o comportamento. O sistema nervoso central é aquele que tem a maior concentração de lipídios após o tecido adiposo. Os componentes estruturais na massa cinzenta do cérebro e da retina em tecidos de mamíferos são derivados do ácido linoleico da dieta e do ácido linolênico. Ambos são ácidos graxos poliinsaturados, que podem ser convertidos em ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa por mecanismos enzimáticos de dessaturação e alongamento. Próximo tópico: ômega 3, aprendizagem. Pesquisadores referem os efeitos negativos decorrentes da falta de suplementação de AGPI, ácidos graxos poliinsaturados, no desempenho de animais em testes cognitivos ou comportamentais. Assim, a capacidade de aprendizagem dos roedores diminuiu quando alimentados com dietas deficientes em ômega 3 e aumentou quando alimentados com dietas suplementadas com ácidos docosahexaenoico. Da mesma forma, observou-se aumento da ansiedade em ratos alimentados com uma dieta deficiente em AGPI, ou ácidos graxos poliinsaturados. Próximo tópico: efeitos dos carboidratos dietéticos sobre o comportamento. O comportamento de consumo alimentar é controlado por sentimentos de fome e saciedade, mas pode ser modulado por fatores psicológicos e sociais. Numerosas moléculas sinalizadoras centrais e periféricas estão envolvidas na regulação do consumo. A velocidade e o local de degradação dos nutrientes podem determinar, em grande parte, o estado pós-prandial fisiológico de um animal e, desta forma, a extensão e a duração da saciedade e a motivação do consumo alimentar. A saciedade e a fome raramente são consideradas fatores que contribuem para a expressão do comportamento canino e felino. A fibra alimentar desempenha papel importante na manutenção da saciedade, diminuindo o quê? A motivação de consumo de alimento entre as refeições. Várias propriedades físicas e químicas das fibras alimentares podem influenciar a duração da saciedade pós-prandial e adiar a fome interprandial. Fibras alimentares com alta capacidade de retenção de água podem causar um aumento da estimulação dos receptores estiramento gástrico e estimulando a saciedade gástrica. Os polissacarídeos solúveis, não amiláceos, fermentáveis, podem retardar a taxa de passagem da digestão e absorção de nutrientes. Ácidos graxos voláteis, provenientes da fermentação microbiana na fibra dietética, podem estimular as células do íleo terminal e o cólon a secretarem o hormônio da saciedade. O grau de saciedade em animais podem afetar o comportamento, incluindo comportamentos agressivos e estereotipados. Assumindo que os comportamentos de cães e gatos são mais favoráveis durante o período de saciedade que durante o período de fome, como observado em suínos, por exemplo, a agressão. Fibras dietéticas específicas, por seu potencial de prolongar a saciedade, pode ajudar na prevenção de comportamentos inadequados dos animais. Plantas e comportamento. Último tópico. O uso de produtos fitoterápicos em busca de tranquilização e relaxamento muscular é uma alternativa de tratamento clínico crescente atualmente, principalmente por ser considerado uma medicina natural
e praticamente ausente de efeitos colaterais, evitando-se o uso de drogas químicas. O maracujá apresenta a capacidade de gerar um sono similar ao fisiológico, mas sem embotamento. E entre seus constituintes apresenta o flavonoide crisina, que tem ação ansiolítica, umbiliferonas, que apresentam ação sedativa. A estrutura química da crisina é própria das substâncias que têm afinidade com os receptores GABA-A. Este artigo foi somente para mostrar o quanto a alimentação tem interferido no comportamento, neste caso, de cães e gatos. Este artigo ele é da área veterinária. Bom, se os alimentos alteram o comportamento dos animais, você não acredita que os alimentos alteram também o comportamento do ser humano? Este artigo aqui que acabamos de ler possui 32 referências validando o que o artigo está dizendo. Portanto, se você gostou, compartilha, envie para um amigo e vamos juntos crescer, cuidando da saúde, da alimentação e do cérebro.